Quando nós olhamos para esse texto, o Senhor Jesus, nesse Sermão do Monte, nesse momento, ele está falando sobre a verdadeira interpretação da lei, do Antigo Testamento. Essa é a parte do capítulo 5, onde ele está citando algumas partes do Antigo Testamento, e ele está interpretando corretamente estas partes, porque elas estavam, ao longo dos séculos, sendo interpretadas de forma errada, e os fariseus e escribas faziam isso e colocavam peso sobre os outros que eles mesmos não carregavam. O que realmente é o assunto desse capítulo 5 aí, é o que está no verso 20. Porque vos digo, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Esse é o que vai reger aqui. Jesus está mostrando que a nossa justiça, dos cidadãos do reino, os que pertencem a Ele, daqueles que estavam sentados aos seus pés para ouvir os seus ensinos, a nossa justiça e a deles tem que exceder a dos escribas e fariseus. De que maneira? A justiça dos escribas e fariseus era baseada em interpretações erradas do Antigo Testamento. E Jesus está mostrando agora a interpretação correta do Antigo Testamento. E à medida que ele mostra as interpretações corretas do Antigo Testamento, ele está desconstruindo a falsidade daqueles ensinos. Então é como se ele dissesse: se vocês querem ter uma justiça que excede a dos escribas e fariseus, vocês têm que seguir a minha justiça. Vocês têm que seguir os meus ensinos. Vocês têm que seguir a minha interpretação. Porque a minha interpretação é a verdadeira, a deles não. Então eu vou mostrar a vocês como devem viver. E aqui está uma parte em que ele vai explicar sobre os juramentos, sobre os votos, que era mal interpretado pelos fariseus. Por isso, então, o verso 33, ele vai começar a falar sobre isso. Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Vamos falar sobre o falso juramento e as suas consequências. O Senhor Jesus aqui, ele utiliza no início do verso 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos. Se você vem acompanhando a sequência da série de sermões, e lembrar, e olhar para o texto é fácil também, é só você olhar o capítulo 5, você vai ver aí que ele sempre usa essas expressões. O verso 21, ouviste que foi dito aos antigos. E aí ele vai e cita. Ouviste que foi dito, aí ele vai e cita. Quando ele diz ouviste que foi dito, ele está citando alguma parte do Antigo Testamento. Aí ele cita e aí ele interpreta. Aí a interpretação que ele faz é a correta e mostra a falsa interpretação dos escribas e fariseus. Por quê? Porque a interpretação dele vai nos dar condições de ter uma justiça que excede a dos escribas e fariseus. Se você basear a sua vida, a sua conduta em uma falsa interpretação da Bíblia, ela é pecaminosa. Veja, não é apenas condenado aquele que ensina erradamente para a igreja, mas aquele que ouve e não confere com as Escrituras e pratica aquilo que foi ensinado de forma errada, também está em pecado. Então o Senhor Jesus vai dizer: agora eu vou mostrar a vocês como deve ser interpretado. E aí, quando ele diz assim, ouviste que foi dito aos antigos, tem que ter no Antigo Testamento isso aí. Ele não pode estar inventando nada. Ele não pode estar citando alguma coisa que o Antigo Testamento não ensinava. Então onde é, ou baseado em quais textos Jesus está citando aqui? É importante dizer, antes de eu falar quais textos, que nem sempre Jesus, nesse Sermão do Monte, ele cita literalmente o texto do Antigo Testamento. Às vezes ele cita o ensino, um resumo do ensino de vários textos em conjunto do Antigo Testamento. E é exatamente o que ele faz aqui. Quais são os textos do Antigo Testamento? Entre outros, há outros, mas quais são os principais que Jesus vai citar aí? O primeiro é Êxodo 20, verso 7, que ele diz, é o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente
o que tomar o seu nome em vão. O que Jesus falou? Não jurarás falso, que ele diz que está escrito no Antigo. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus votos. O mandamento proíbe nós usarmos o nome do Senhor em vão. Fazer juramento em nome do Senhor e não cumprir, não é usar o nome do Senhor em vão. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Outro texto, Levítico 19, verso 12. Nem jurareis falso, olha aí, ó. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. O texto diz para não jurarmos falso pelo nome do Senhor. Terceiro texto que eu cito, Números 30, verso 2. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento, para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo que prometeu, fará. Esses três textos nos ensinam o quê? Primeira coisa, nós não podemos fazer nenhum juramento ou voto em nome de Deus, de qualquer forma, sem pensar nas implicações que se envolvem, porque não podemos usar o nome do Senhor em vão. Segundo, quando nós fazemos algum voto diante de Deus, conforme esses textos do Antigo Testamento, nós não cumprimos esses votos diante do Senhor, ou juramentos, nós estamos profanando o nome do Senhor. Nós estamos envergonhando o seu nome. E dizendo que o nome dele não tem valor nenhum para nós, e nós não temos temor dele, porque apesar de ter feito em nome dele, nós não temos medo do seu juízo sobre nós. Outro aspecto que nós aprendemos desses textos é que os mandamentos falam de nós fazermos os votos, esses textos falam de fazermos votos de forma sincera. Tem que ser sincero e tem que ser voluntário. E quando nós fazemos esse voto, ou votos diante de Deus, em nome de Deus, nós temos que fazer isso com compromisso solene diante dele. É algo extremamente sério. Não é simplesmente dizer um para o outro numa conversa, eu juro em nome de Deus. Não. Esse juramento, qual a Bíblia fala e Jesus está citando, é um juramento em culto. É um juramento em cerimônia. É um juramento diante de testemunhas. É um voto muito sério. Não é essa banalização que a gente faz na nossa cultura. Olha, eu juro para você em nome de Deus que é verdade. Não, é algo solene que é feito diante do Senhor. E quando, esses textos ensinam, que quando nós assim fazemos, nós temos que cumprir a nossa promessa. Não há espaço para não cumprimento. Por isso, esses votos, conforme o Antigo Testamento, devem ser feitos com muita seriedade, com muito entendimento do que está se fazendo. Então, quando Jesus, ele fala no verso 33, ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Veja, tudo que eu falei para você é o que está aqui nesse verso 33. Ele está dizendo, o Antigo Testamento ensina isso mesmo. A palavra de Deus ensina isso mesmo. De que não deve jurar falso. Aí você deve pensar assim, pastor, mas olha o verso 34. O verso 34 ele fala, eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Então parece que o que eu disse aqui não é verdade. Porque Jesus falou, de modo algum jureis. Vamos pensar um pouco, não tenha precipitação. Olha o texto. Jesus falou, de modo algum jureis pelo quê? Ele diz, não jureis pelo céu. Ele diz, por quê? Porque é o trono de Deus. Não jure pelo quê? Pela terra. Por quê? Porque é estrado dos seus pés. Não jure por Jerusalém, ele diz. Por quê? Porque é a cidade do grande rei. Não jures pela tua cabeça. Por quê? Porque você não pode tornar um cabelo branco ou preto.
Hoje você pode com tinta. Mas eu quero que você fale assim, tem o cabelo branco e ele vai ficar preto agora. Duvido que fica. Eu fico assim, cresce cabelo? Não cresce. Não adianta. É careca, não vai adiantar. Então você não vai conseguir assim, eu quero meu cabelo loiro agora. Cabelo fica branco, cabelo fica preto. Se não usar tinta, não adianta. Então aqui ele não está dizendo, lógico, aqui não tinha essas coisas. Mas eu estou só exemplificando para você. Você, pela sua força e sua autoridade, você não vai mudar a cor do seu cabelo. Então veja, o que Jesus está dizendo aqui, olha só, irmãos, em algum desse momento aqui, do verso 34 ao 36, em algum momento ele fala para não jurar em nome de Deus? Não fala. Ele fala para não jurar em nome pelo céu, não jurar pela terra, não jurar por Jerusalém e não jurar pela sua cabeça, que nem tem como você mudar a cor do cabelo da sua cabeça. Então ele não está condenando jurar em nome de Deus. Porque se ele estivesse condenando, Jesus estaria ensinando outra coisa contrária ao Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, como eu já provei, diz que podemos jurar em nome de Deus. Agora, então, qual é o problema que Jesus está combatendo? Qual é o ensino dos escribas e fariseus que ele está combatendo? Os fariseus, eles gostavam de inventar moda, como diz. Eles gostavam de inventar regras que Deus não havia dado para não cumprir a vontade de Deus. Então, eles consideravam que algumas coisas você pode jurar. Então, você pode jurar em nome de tal coisa, mas em nome de tal coisa, se você jurou, não tem importância, porque não vale nada. Então, eles colocavam algumas coisas mais importantes do que outras, entendeu? Há um texto que eu vou mostrar para você que vai esclarecer isso aí, que é Mateus 23, verso 16 a 22. O Senhor Jesus está combatendo os fariseus aqui também em Mateus 23. Olha o que Jesus fala no verso 16. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem é que diz? Os guias cegos, fariseus e escribas. Quem jurar pelo santuário, eles diziam, isso é nada. Se você então jurar pelo santuário, lá no templo, e não cumpriu, fica tranquilo, não é nada. Mas se você jurar pelo ouro do santuário, aí você está obrigado a cumprir. Esse era o ensino do Antigo Testamento? Tem algum texto? Não, nenhum. Veja a lógica deles, olha, se você jurar pelo santuário do templo e não cumpriu, você não tem a consciência pesada, você não fica mal, porque não tem valor nenhum. Mas se você jurar pelo ouro que está lá, aí você tem que cumprir. Olha o que Jesus fala para eles sobre isso. Verso 17. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês não entendem. Vocês estão dizendo que o ouro é mais importante que o que santifica o ouro? E Jesus está criticando e mostrando a eles, não tem nada disso. Não existe nada disso, de que jurar em nome de algo não vale, jurar em nome de outro vale. Olha só o que Jesus diz no verso 18. E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Eles diziam também, quem jurar pelo altar do templo, não é nada. Mas quem jurar pela oferta que está lá no altar, aí tem que cumprir. Olha que incoerência, a hipocrisia. Então, se eles jurassem pelo altar, está tranquilo, não tem que cumprir não. Mas se eu jurar pela oferta que era colocada lá no altar, então eu era obrigado a cumprir, é o que eles ensinavam. E aí Jesus diz no verso 19, cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Jesus pergunta uma pergunta lógica, qual que é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Então, o que Jesus está mostrando aqui, nesse texto de Mateus 23, explicando Mateus 5, é que os fariseus ensinavam que se você jurasse por determinadas coisas, você estava desobrigado a cumprir.
Mas se você jurasse por outras que eles escolhiam lá e diziam, isso aqui é mais importante, não estava na Bíblia não, mas eles que decidiam, isso aqui é mais importante, então você tinha que cumprir. E aí Jesus então vai mostrar que isso é falso. E aí quando você volta lá para Mateus capítulo 5, você vai entender por que ele fala assim, olha, de modo algum jureis pelo céu, pela terra ou por Jerusalém. Por quê? Porque jurar pelo céu, pela terra e por Jerusalém era um juramento que você tinha que cumprir. Eles tinham falado isso. Não estava na Bíblia isso. Não tinha nada de ensino na Escritura disso. Então ele está dizendo, de modo nenhum vocês devem jurar pelo céu, pela terra, por Jerusalém, ou santuário, ou oferta, ou ouro, ou qualquer coisa aqui. Vocês têm que jurar em nome de Deus. É isso que ele está dizendo. Quando você vai fazer um voto, faça em nome de Deus. Agora, o próprio Deus jurou. Lá em Deuteronômio 6,10, diz que ele introduziu o povo na terra sob juramento. Deus jurou que iria levar o povo para a terra. Lá em Atos 7,17 diz que Deus jurou a Abraão. Deus jurou. Quando nós olhamos também em Mateus 26:63, quando Jesus está diante do Sinédrio, Jesus presta testemunho diante dele sobre juramento. Jesus também jurou. Quando nós olhamos para Paulo, em 2 Coríntios capítulo 1, verso 23, ele toma Deus como testemunha. O que é isso? É juramento. Paulo está dizendo, eu tenho Deus como minha testemunha. Paulo também jurou. E aí tem vários outros textos. Então, Deus jurou, Jesus jurou, Paulo jurou. E não há pecado algum em jurar. Não há pecado algum em fazer juramentos. Jesus não está condenando isso. O que ele está condenando é o falso juramento. O que ele está condenando é a irresponsabilidade de se fazer. O que ele está condenando é colocar juramento sobre aquilo que você não tem domínio. Você manda no céu, você manda na terra, você manda em Jerusalém. Você pode jurar em nome destas coisas, pertencem a você, para você dizer, eu juro em nome do céu, eu juro em nome da terra, eu juro em nome de Jerusalém, da igreja, pertence, a igreja é sua, trazendo Jerusalém para a igreja. Nada é seu, nem a sua vida é sua, nem os seus cabelos são seus. Então como é que você vai jurar em nome de si mesmo, ou de alguma coisa que você diz que tem alguma autoridade? Mas quando você diz assim, eu juro em nome de Deus, você está dizendo o seguinte, Deus é o juiz do meu juramento.